Hallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim contar sobre a minha experiência na Alemanha. Eu já falei no vídeo passado a respeito da minha pessoa, né, que muitas pessoas estavam querendo saber alguns dados pessoais sobre a minha vida, que eu fiquei 5 anos lá. E agora eu vou falar como é que esses anos foram. Bom, eu fui em 2004, recebi uma bolsa pelo Instituto Goethe. Era o final da minha formação como professora de alemão, na Deutsch Lehrer Ausbildung, na formação de professores de alemão, o DLA, que oferecia essa primeira parte no Brasil de 6 meses. Hoje em dia não é mais assim, graças a Deus na época foi ótimo, foram 6 meses aqui em São Paulo, tudo pago, a gente recebia até uma mesadinha por mês, e na Alemanha também. E eu fiquei 3 meses na Alemanha, 2 meses em Munique, 1 mês em Berlim, aprendendo a parte de política, a formação da sociedade, também a questão do idioma, tive que apresentar um TCC, foi muito joia. Terminou esse curso, eu não queria voltar para o Brasil. Falei, meu Deus, fiquei aqui 3 meses, ainda queria me aprofundar no idioma, tinha amado o país. Toda essa liberdade que eu não tinha no Brasil, de voltar a hora que eu queria, segurança, enfim, era um país que eu fiquei deslumbrada. Falei, como é que eu vou ficar aqui? Eu lembro que no dia para eu voltar para casa, ou eu chamava o táxi para me levar para o aeroporto, para fazer já o check-in internacional lá, que tinha que aparecer 2 horas antes, ou eu ligava para minha mãe. Então eu liguei para minha mãe e falei, mãe, quero ficar. E ela falou, fica. Eu tenho passaporte alemão, isso foi um fator que eu não posso negar que me ajudou bastante, mas mesmo assim, na hora me deu um desespero. Eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui na Alemanha, sem casa, sem comida, sem nada, assim do nada, no susto? Aí me inscrevi numa agência de au pair, que é uma dessas agências de babysitter, que é muito comum na Alemanha inteira, muito bem organizado, por sinal. Fui para Berlim. Fiquei lá 1 mês com uma família, não gostei. Foi assim, umas crianças super agressivas, esquisito. Aí vim para uma família ultramilionária em Munique, uma casa com 3 andares, com piscina no subsolo, com casa na Toscana, iate, foto com o Príncipe Charles na parede, jogando polo. Eu não gostei, não adianta. Eu queria minha liberdade, queria mais, até que uma amiga falou, meu, você tem passaporte, por que você não vai trabalhar? Normal, um trabalho como qualquer, mora na minha república. Então eu fui para a república dela. Eu lembro que no primeiro mês eu nem tinha dinheiro para pagar o primeiro aluguel. E eu soube que uma clínica, num bairro mais afastado, precisava de faxineira. Não tem problema, fui trabalhar de faxineira. Limpava lá o xixi, os velhinhos, tudo. Tinha um monte de velhinho aqui naquela clínica, fazia tudo xixi, mais fora da privada do que dentro, tem importância, limpava, tava ganhando meu dinheirinho. Aí surgiu uma outra oportunidade, melhor, que era fazer uns sanduíches lá num café, em Augsburg, que foi a cidade onde eu morei, que se chama Pauval. Hoje eu sei que o nome mudou, chama Hansel, uma coisa assim. Mas na época era o café, tinha várias filiais do Bernd Fischer. E comecei fazendo os sanduíches, vesti a camisa do café, melhorei várias coisas. Comecei a conversar com o meu chefe que eu queria fazer aquilo ali melhor, aquilo estava feio, tinham que expor o sanduíche de outra forma. Até um dia também que eu tinha deixado umas revistas num canto, que eu queria pintar minha casa, revista de decoração. Esse meu chefe foi lá, rasgou essas revistas e jogou fora. Ele não sabia que eram minhas, ele achava que eram de algum cliente. E alguém falou, e eu soube, cheguei para ele e falei assim, escuta, como que você rasga essa revista assim? Essa revista era minha. E aí ele ficou meio sem jeito. Eu falei, bom, eu quero essas revistas de volta. Ele me deu um dinheiro e falou, ai, né, desculpa, compra outra. Eu falei, não é assim. O senhor que tem que encontrar as revistas para mim agora. Só sei, gente, que foi esse autorrespeito que eu tive ali comigo, de não deixar só porque ele é chefe fazer o que ele queria, que eu acho que ele começou a me respeitar cada vez mais. No final das contas, eu era chefe de todas as cozinhas dele. Tinha acho que, quantas pessoas tinha na nossa equipe de cozinha? Mais de 8 pessoas, bem internacional, algumas do Vietnã, outros do Iraque, da China, da França.
Eu cuidava da cozinha para ele, tinha a chave do apartamento dele para pegar papelada, tinha a chave do carro dele que até usei para fazer a minha mudança, enfim. Por isso fica a dica, o negócio é também vestir a camisa. Para o brasileiro isso é normal, a gente está acostumado mesmo a matar como é que chama aqui o provérbio? Matar um leão por dia, né? Então, pra gente, lá é biquinho. É só ser trabalhador e trabalhar de forma honesta que a gente se dá bem. Bom, nisso tudo eu também estudava. Eu estudava linguística alemã. E aí que trabalhar e estudar na Alemanha não é como no Brasil. Quando a gente fala, eu estudo à noite no Brasil e trabalho durante o dia, eles quase que não conseguem entender, porque essa situação na Alemanha é impossível. O pessoal estuda durante o dia, o estudo lá é tão sério, é como um trabalho. Você recebe o BAföG, que é uma ajuda do governo, que de acordo com a situação você devolve isso bem depois, com juros super reduzidos, depois de você encontrar o seu primeiro trabalho, então o governo paga para você ter meio que essa calmaria, esse período de estudar, né, em paz, sem precisar trabalhar. E eu não tinha esse BAföG, porque eu já tinha feito Unicamp, Sociologia no Brasil. Então o governo fala assim, não, você já fez um primeiro estudo, então a gente agora não paga mais nada para você. Então nessa tentativa de estudar, trabalhar, eu não consegui. Não terminei meu estudo, fiz até o 3º ano. E resolvi parar. Mas uma diferença que eu vi bastante é que era assim, ok, no verão o pessoal aproveita mesmo, tem férias, ia nadar no rio, até porque o rio que passava no meio da cidade tinha água potável. Ia andar de bicicleta, ia em cinema a céu aberto, curtir mesmo. Mas, tirando esse período, o pessoal saía da faculdade e ia para a biblioteca estudar. O pessoal estudava mesmo. Então, é uma outra relação com o estudo do que eu vejo muitas vezes no Brasil. E depois disso, eu fiz feira, fui trabalhar em feira como tradutora, viajei a Europa inteira fazendo tradução em feiras comerciais. Depois, uma empresa que se chama P4M, PFAM, entrou em contato comigo porque eles precisavam de uma pessoa que soubesse alemão, português, espanhol, inglês. E eu fazia um trabalho junto à Interpol. Gente, cuidado comigo! Eu tenho contato na Interpol, pedindo produtos rastreáveis, né, que eles queriam rastrear para ver a vinda desses produtos. Então eu pedia Viagra pela internet, tanto de fornecedores do Canadá e da China. Comprava produtos da Rússia, tudo isso para tentar mapear por onde eles vinham. Era super bacana, foi um período ótimo. Até me lembro que uma vez eu recebi uma camisa pelo correio, eu falei, mas camisa, não pedi camisa, né? Quando eu abri a camisa, os botões, gente, da camisa era um monte de viagrinha grudado. Enfim, sei de todos os recursos de falsificação que vocês possam imaginar e não conto, hein? Então, trabalhei muito e no último ano eu consegui voltar para a minha área de alemão, que era a área que eu mais sentia falta de voltar a ensinar alemão. Então, no meu último ano da Alemanha, voltei a ensinar, a ter alunos particulares e voltei para essa área. E é importante dizer que em nenhum momento eu parei de estudar alemão. Eu tinha sempre uma gramática, eu lia, eu escutava reportagens, anotava frases que eu achava legal, repetia em voz alta. Eu pagava um professor para conversar comigo e não papinho bobo do dia a dia. Eu queria falar sobre política, eu queria falar sobre o problema do aquecimento global, da guerra no Kosovo. Eu queria falar que nem eles. Essa era a minha meta. E aí foi tão engraçado que uma vez ele me falou, Ingrid, a gente percebe que você não é alemã, não porque você fala errado, que você fala bonito demais, correto demais. Foi até engraçado. Mas assim, essa fica a minha dica para quem quer ir para a Alemanha, para quem quer estudar alemão e aperfeiçoar seu alemão, se estiver na Alemanha. Não parem de estudar. Isso é um pilar importantíssimo. E a outra coisa, estando na Alemanha, não adianta, a gente tem que ter contato com o nativo. Eu tinha muitos amigos alemães, estava rodeada, tinha meus amigos brasileiros também, mas eu sabia o quão importante era eu estar inserida na vida deles. Eu ia para aniversário com eles, eu ia para churrasco com eles, eu ia para aniversário da mãe de um... ia também, tinha que falar alemão, fazia piquenique com eles, eu estava inserida na vida deles. Adquirindo os hábitos deles, as formas deles pensarem, estranhando às vezes esse contato cultural, mas aprendendo a abrir minha mente também. Então essa fica a minha dica para todo mundo que vai se lançar na língua alemã, porque aprender a língua é aprender cultura, não tem como. E uma hora tem que mergulhar mesmo. Quem eu tiver a oportunidade, vá para dar uma destravada. Se não der para dar destravada, tenta encontrar um parceiro tandem que queira aprender português de lá, enfim, tentem entrar na vida deles, adquirir
a cultura do alemão de forma genuína e autêntica. Essa é a minha dica para vocês, essa foi a minha experiência na Alemanha. Quem quiser alguma ajuda de como a parte social, lei, direitos ou os não direitos funcionam, podem me escrever que eu respondo com o maior prazer. É isso aí, um beijo, bis dann.